novas variedades de plantas desenvolvidas pela pesquisa brasileira costumam viabilizar a produção sustentável. São variedades mais resistentes a doenças, fungos e pragas, por exemplo, ou mais produtivas, mais tolerantes a secas ou geadas. Seu cultivo pode ser realizado com menos agroquímicos, mais conservação de solos e de água e menos necessidade de irrigação. E se o Brasil hoje é uma potência mundial na produção de soja, é porque nossos pesquisadores adaptaram variedades dos países temperados para o plantio em regiões tropicais. Para desenvolver essas variedades tão importantes para a produção agropecuária, é preciso contar com os chamados recursos genéticos. No caso de plantas, são sementes ou pequenas mudas. No caso de animais, são embriões ou sêmen. E ainda há muitos micro-organismos. Conservados em bancos de germoplasma, tais recursos são utilizados por pesquisadores do agro. Eles garantem, na verdade, a base da produção moderna, viabilizando alternativas para os produtores colocarem na mesa dos brasileiros os muitos produtos sadios e sustentáveis consumidos do café da manhã ao jantar todos os dias. O modo como é feita a conservação e a utilização de plantas, animais e micro-organismos de interesse para a agropecuária é o assunto do programa de hoje. O pesquisador e chefe da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa então com o pesquisador Samuel Rezende Paiva, coordenador do Programa de Conservação e Uso de Recursos Genéticos da Embrapa. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E quase todo mundo sabe o que são recursos naturais. Se perguntar para alguém o que são recursos minerais, sabe que é o ferro, o cobre, o ouro, não é? O que são recursos hídricos, recursos energéticos. Mas quando a gente pergunta o que são recursos genéticos, nem todo mundo sabe do que trata isso. Recursos genéticos. Mais ainda, quais são os recursos genéticos que estão na base da agropecuária brasileira, mundial? Quem cuida deles? Onde eles estão? Bem, para tratar disso, hoje, no Brasil Verde, nos recebemos o Samuel Rezende Paiva, pesquisador da Embrapa e que sabe muito sobre esse assunto e vai explicar muita coisa para todos nós que vai surpreender muita gente. Bem-vindo ao Brasil Verde, Samuel. Oi, Evaristo, obrigado. É um prazer participar aqui do programa e poder contribuir, conversar com você e com todo o seu público. Vamos lá. Você é um especialista dessa área, não é? Talvez a gente poderia começar explicando. É claro que os recursos genéticos têm a ver com a biodiversidade, não é? Mas qual que é a biodiversidade da agricultura? Quais são esses recursos genéticos, vegetais, animais, que compõem a nossa biodiversidade? Nós sabemos, nós temos isso em mãos. Explica para nós um pouco como é que é pesquisar e trabalhar nessa área. Ótimo. Eu acho que é uma ótima maneira da gente começar esse bate-papo. Então, como a gente sabe, nós temos a biodiversidade. O Brasil é um grande país que detém uma biodiversidade quando comparado ao mundo, né? Só que grande parte dessa biodiversidade ela é nativa, né? E a gente tem uma porcentagem, uma fração pequena dessa biodiversidade que ela tem uma importância, um uso para a nossa espécie, para a espécie humana. E para essa biodiversidade, com essa aplicação, né, na nossa alimentação, na nossa agricultura, na nossa pecuária, na produção de combustíveis e fibras, a gente dá o nome de recursos genéticos, ou seja, é isso que está presente na mesa de todo brasileiro, no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, essa é a base que a gente trabalha, né? E é interessante que quando a gente fala em conservação de recursos genéticos, conservação da biodiversidade, a gente tem uma ideia muito clara, né, do que se trata, né? Então a gente tem as reservas nacionais, a gente tem os programas com espécies chaves, mas quando a gente fala em conservação de recursos genéticos, isso não fica muito claro realmente para todo mundo. Mas é uma coisa que já acontece no Brasil e no mundo há bastante tempo, e se eu me permito até falar que já é uma coisa intrínseca do homem, né? Desde quando ele domesticou as primeiras espécies vegetais e animais, ele sempre está aí tentando conservar, manter todas essas variedades, esses genótipos mais interessantes para
manter as populações humanas ao longo dos anos, né, que tem de existência. A agricultura, os agricultores, eles guardam as suas sementes, né? Ao longo da história, trocam sementes com os vizinhos, né? Sempre se interessaram nas viagens, etc. Então você tem razão, quer dizer, o interesse, a noção, não é, dessa biodiversidade um pouco diferenciada, que você tem um uso imediato, etc., é muito grande, né? A gente olha a história do arroz, é impressionante como o arroz foi andando aí mundo afora, várias espécies, trocando, a mesma coisa até no caso do milho, do amendoim, de tantas espécies, né? Mas evidentemente que existem formas, não é, mais rigorosas, organizadas, científicas de tratar disso, não é? A Embrapa, eu sei que há mais de 40 anos cuida dessa biodiversidade. Como é que é isso? Vocês levam para casa as sementes, guardam na geladeira da sua casa, distribuem isso para agricultor? Como é que a gente faz essa conservação, não é? Sobretudo porque tem também a conservação de animais mesmo, vivos, né? Exemplares de animais que são mantidos. Explica um pouco para as pessoas terem uma ideia desse trabalho enorme que é feito para manter a base da nossa agropecuária, a base genética dela. É como você falou, no início era tudo uma geladeira com algumas sementes dentro, né? Então, um programa que se iniciou no Brasil. Então, assim, em primeiro lugar, programas de conservação de recursos genéticos, eles acontecem no mundo inteiro, basicamente quase todos os países que estão hoje na ONU, né, têm seus programas de recursos genéticos, né, em diferentes níveis, em diferentes organizações, e tem essa receita de bolo, né, que a gente fala que são esses guias principais de como conservar. Mas é claro que, como qualquer receita de bolo, ela varia, né, regionalmente, localmente e até de diferentes continentes. Então, a gente tem essas diferenças, essas pequenas peculiaridades, né, em cada programa. Então, hoje no Brasil, a gente tem a Embrapa começou um programa de conservação há 40 anos atrás, como você mencionou, em que tinha uma câmara fria, em que era a capacidade de 7.000 acessos de sementes vegetais, né? Hoje, a gente tem um programa de conservação em que a gente tem um banco genético, uma estrutura física muito maior, que hoje tem capacidade para 1 milhão de amostras de acessos vegetais, né, e mais a mesma quantidade para micro-organismos e animais. Então, muda de escala, né? E o interessante é que a conservação, ela tem o que a gente fala de recursos genéticos, ela tem a conservação in situ e ex situ. In situ é quando você conserva no ambiente que a espécie adaptou ou que ela é o ambiente natural dela, né, onde ela surgiu. E o ex situ é quando essas espécies são mantidas fora, né, desse ambiente, né, de maneira controlada. Então, é aqui que entra a força dos programas, né? Então, quando você mantém amostras dessa forma, e principalmente quando a gente fala de manter essas amostras, nós estamos falando que elas estão criopreservadas, ou seja, elas estão mantidas a baixas temperaturas. E aí, dentro dessas baixas temperaturas, a gente tem um diferente escopo, né, de temperaturas mais variadas possível, que depende da espécie, né, que a gente está trabalhando, se ela é tropical, se é temperada, e se é vegetal, animal. Então, de maneira geral, a gente tem esses grandes centros, né, em que estocam essas sementes. Então, para plantas, a gente tem sementes. Para animais, a gente tem basicamente sêmen, né, e os micro-organismos são as próprias linhagens, né, mantidas ao longo desses anos nessas grandes câmaras frias, né, que a gente chama, né. Agora, o interesse é múltiplo, né? Talvez a gente pudesse dar um exemplo assim para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu gosto muito desse caso dos índios craôs, não é? Quer dizer, a Embrapa guardou uma semente de milho que eles cultivavam lá atrás, né? Depois eles compraram semente híbrida, outra semente, outras variedades, perderam aquela variedade tradicional, né? Não tinham mais aquela variedade. Como é que aconteceu essa história aí que eles foram aí na Embrapa para reencontrar, não é? Uma semente que originalmente era deles, eles achavam perdida, mas na realidade ela estava ainda preservada nesse banco de recursos genéticos. Ótima lembrança, Evaristo. No início o pessoal assustou, né, quando chegou aquele tanto de índio aqui, mas foi uma parceria fantástica, né, que a Embrapa fez com algumas
comunidades indígenas. E, então isso começou, como você mesmo falou, né, os índios eles têm os craôs, né, que eles, se não estou enganado, eles estão no norte, nordeste do Tocantins, eles tinham suas variedades, né, mais antigas de milho que eles plantavam e se perdeu, né, por N motivos, né. E aí descobriu, no início da década de 90, que talvez a Embrapa poderia ter essas amostras. Então, uh, por volta de 1994, descobriu que a Embrapa poderia ter, né, amostras coletadas desses índios no centro-oeste, e a partir daí veio, né, o cacique da tribo e para conversar, né, com os pesquisadores na época, e eles identificaram realmente aquela variedade que eles tinham perdido, muito similar ao que eles tinham perdido há décadas atrás. Então, a Embrapa fez uma colaboração e doou 50, 100 sementes só do que tinha na época dessas variedades. Então, o cacique voltou, distribuiu essas sementes dentro das tribos, né, da tribo, e no ano seguinte ele voltou para a Embrapa. E ele voltou e devolveu as sementes, multiplicou elas e devolveu e falou: muito obrigado, a gente multiplicou e trouxe mais para vocês continuarem guardando para a gente, né? Claro que as sementes eram mais antigas, teve toda uma condição que não foi ótima, né? Mas isso fez iniciar um programa muito interessante de colaboração com eles. Então, a partir daí, teve vários eventos de multiplicação, mais desse material e de conservação, e cessão desses materiais para várias outras tribos, né? E com isso é um exemplo de uso, né? Então, assim, a gente tem um confundimento às vezes que os bancos, né, as coleções de recursos genéticos, elas são museus, né? E não é verdade, né? Elas são, na verdade, extremamente dinâmicas, elas podem ser usadas em qualquer parte do tempo, se você está fazendo uma amostragem direcionada, ativa, rotineira, né? Então, e esse é um exemplo, né? Muito legal e muito interessante. Eu tenho até outro exemplo para a parte animal, e se tiver um tempinho eu conto para você também. Não, pode contar para nós aí, porque os animais, às vezes nós mantemos raças muito primitivas, selvagens, né? Antigas, o boi caracu, não sei o quê, mas essas raças têm qualidades, têm resistências. Aí vira e mexe quando aparece doença, aparece problema, você precisa fazer um melhoramento genético, você vai buscar, não é, possibilidade de cruzamento de recurso genético nessas raças antigas, mais rústicas, tradicionais. O seu exemplo é com o quê? Com ovelha, com cabra, com boi? Qual que é o exemplo que você ia contar aí? Agora que você tocou nas raças locais, eu posso dar dois, né? Então eu vou resumir eles rápido. O primeiro seria um Legal. exemplo com boi, né? É um exemplo que eu tive, não foi aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos, quando eu estava interagindo com a equipe americana de recursos genéticos lá, mas ele é muito didático e mostra a importância de um banco genético a médio e longo prazo. Então você tem uma associação, né, de uma raça muito famosa, né, na americana, o Angus, e os produtores, a associação identificou uma doença genética no rebanho atual. E aí eles começaram a fazer análise, identificar de onde pode ter vindo essa doença, quem era o avô, quem era o bisavô. Aí descobriram que essa doença pode ter vindo de um touro que viveu na década de 80. Só que ele viveu na década de 80, não tem mais material dele, não tem sêmen, não tem ancestrais mais próximos, nada, né? Então, o que eles fizeram? Eles procuraram o banco genético americano e perguntaram: vocês têm esse touro, por acaso? Eles analisaram, viram que tinha um irmão desse touro, uma amostra, e cederam uma única dose de sêmen para a associação de criadores, para eles testarem, fazerem análise se aquela família daquele touro ele era portador dessa doença. Aí fizeram análise genética e viram que o touro não era portador da doença. Aí, Evaristo, sabe o quanto com a análise de uma dose de sêmen economizou para os criadores lá da raça Angus? $2 milhões. Uma única dose, $2 milhões, né? Então, é um exemplo prático, né, da importância que esses bancos genéticos podem ter, e por isso que a gente tem até dificuldade de quantificar quanto que eles valem, né? Porque vai variar muito de acordo com a situação e a situação mundial, ambiental que a gente está lidando. E por isso também eu acredito, como você falou, na questão dos animais, as raças locais, né, elas podem ser sim uma fonte de genes, de alelos que podem ajudar a expansão, né, da pecuária nacional em algumas regiões em que você não consegue fazer
criações de forma intensiva, né? Então você pode, é custoso, então, mas você pode ter essas raças locais que são adaptadas a essa região. Tudo bem que elas não produzem igual um Nelore, etc., mas elas produzem, né? E elas sobrevivem com um baixo input, né? Uma baixa quantidade. E hoje já tem sido feito vários estudos de cruzamentos, né? Entre essas raças locais de bovinos e o Nelore, em que eles acham uma F1 que você pode ter ter o melhor dos dois mundos, né? A melhor produção, a maior produção do Nelore e a resistência dessas raças locais. O Era outro esse, né? caso seria esse mesmo. Do gado pé duro, né? Então, que tem no Nordeste do Brasil e no Centro-Oeste, em que a gente tem essa questão que viram, né? Que quando você faz o cruzamento com o Nelore, a diferença de produção entre o cruzado e o Nelore puro é muito pequena. Só que ainda você ganha por essa questão da resistência do gado curraleiro pé duro na região, né, do semiárido brasileiro. Então você tem menos gasto, né, com os animais, né, para manter os animais no campo. Então essa é uma saída muito interessante para essas raças locais, usar elas em cruzamentos com essas raças que são realmente reconhecidamente produtivas e o carro-chefe, né, do agronegócio nacional. Quer dizer que naquela música tradicional, o meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro, morena lá no Piauí. Não precisa só ir no Piauí, pode ir na Embrapa também e buscar essas raças tradicionais, não é? Agora, em conjunto, assim, nós temos muitos bancos de germoplasma, não é só na Embrapa, existem vários no Brasil, né? Eu mesmo conheço aqui em São Paulo, em Cordeirópolis, né, o Instituto Agronômico de Campinas mantém uma seleção de mais de 7.000 exemplares de citros, de citricultura, trazidos até de fora para cá, não é? E o banco é ativo, como você disse, não foram os índios que levaram esse milho aí, foi um pesquisador que foi lá. Então, vocês têm um trabalho também de ir a campo, de fazer prospecção, de fazer coleta, não é? Então, existe uma rede, não é, hoje, de bancos de germoplasma no Brasil, no exterior. Explica para nós um pouco, talvez falando até um pouco lá dessa Arca de Noé, lá da Noruega, não é? Ótimo, legal. Exatamente. Então, a gente tem essa rede, né, de recursos genéticos, que a gente tem essas coleções, não só na Embrapa, né, como em instituições estaduais e até universidades, em que a gente mantém esse germoplasma, né, nesses bancos ativos, né. Então, hoje a Embrapa tem uma rede que ela coordena no Brasil há dezenas de anos, em que a gente tem hoje, dentro do programa da Embrapa, 240, 250 coleções biológicas de vegetais, animais e micro-organismos, né? Mantendo elas tanto nessa conservação in situ ou na ex situ. E aí, e essa rede, né, essa rede ela se liga, né, não só nacionalmente, mas como regionalmente e até continentalmente. Então, hoje você tem sistemas de informação, né, que ligam os bancos de germoplasma do mundo, né? Para a parte vegetal, você tem já 2 ou 3 grandes iniciativas, né, em que você pode entrar num único site e ver o que todos os bancos de germoplasma de sementes do mundo têm, inclusive o Brasil. O Brasil colocou seus dados lá. E então você tem essa compartilhamento de informações, porque em recurso genético, Evaristo, o mais importante é como você falou, você traz o meu boi, você traz a minha semente, é um intercâmbio, é esse fluxo de recursos genéticos que move a roda, né? Não é você deixar isso estanque num lugar só, esse germoplasma tem de fluir. E por causa disso, né, hoje o Brasil é uma grande potência, né, porque ele recebeu muitos desses materiais na década de 70, de 60 e pôde trabalhar, né, adaptando as nossas condições. E aí, falando de Svalbard, né, então Svalbard é esse banco genético, né, que está na Noruega. Ele é um backup, né, seria da parte vegetal, em que lá estão cópias de segurança de várias espécies vegetais que estão em vários bancos genéticos no mundo inteiro, né? E aí essa coleção ela é intocável. Uma vez que você coloca lá, você deixa ela preservada, ninguém pode mexer. E o Brasil fez esse ano um envio, né, de material para lá. Foi o segundo envio que o Brasil fez. Foi muito interessante, muito importante colaborar, né, com essas iniciativas também globais para a manutenção dos recursos genéticos, né? Hoje, em termos de sustentabilidade, né,
os recursos genéticos, às vezes as pessoas não fazem essa ligação, mas são justamente essa riqueza genética e até a própria edição genômica que vem vindo trabalhando essa riqueza, né, que está nos permitindo obter variedades que necessitam menos agroquímicos, né, são mais resistentes a pragas e doenças. Não sei se você podia dizer uma palavrinha para quem está nos ouvindo, que não é só no sentido de ter ali a produção, uma garantia, um backup da semente, mas é também importante para o próprio sistema funcionar, quer dizer, eles apoiam, não é, para a gente ter mais sustentabilidade. Você pode falar um pouquinho sobre o vínculo aí da genética com a sustentabilidade na pesquisa? Claro, é até uma visão que eu tenho, né, de futuro, de como a gente, eu acho que um dos grandes gaps que a gente pode avançar no Brasil é essa conexão, né, do que é feito na base, nos programas de conservação de recursos genéticos, com o que é feito nos programas de melhoramento, que realmente vão gerar esses produtos, né, seja por cruzamentos tradicionais, ou seja, por ferramentas de biotecnologia, que realmente vão dar esse diferencial, né, na produção de alimentos. Então, essa sinergia precisa ser muito forte, muito conectada, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado, em que você, dentro do banco genético, o melhorista pode acessar vários acessos, né, e tentar buscar, né, pescar algumas características de interesse em que ele pode usar na pesquisa dele no desenvolvimento desses novos produtos. Então, hoje a gente tem bons exemplos com trigo, com arroz, com feijão, em que o acesso aos bancos de germoplasma foi essencial para o desenvolvimento desses novos produtos, né? Então, eu diria assim, parece que nós caminhamos com duas pernas aí que as pessoas precisam saber, né? Uma é que temos que investir recurso no desenvolvimento dessas estruturas, né? Eu imagino que se faltar energia elétrica, a geladeira de vocês não vai esquentar, não é? Vocês têm backups, tem todo um sistema de segurança para incêndio, para tudo, para um monte de coisa, né? E a estrutura brasileira, sobretudo aí da Embrapa, do Senargem, ela tem uma qualidade que é reconhecida internacionalmente. Eu acho que vocês estão entre um dos 5 maiores bancos de germoplasma do mundo, né? A ponto que eu soube que há tempos atrás, a próprio Centro Internacional da Batata, que fica lá na Cordilheira dos Andes, e que tem coleções enormes de batata, confiou à Embrapa, né, um backup de uma parte significativa das suas coleções. Então, de um lado, precisa continuar havendo investimento, apoio, né, para essa parte. E para o outro, procurar essa interligação que você falou agora, não é? Com essas novas ferramentas, né, de pesquisa genética, não é? Quer dizer, eu acho que a coisa vai evoluir cada vez mais. E fala-se até de você manter coleções vivas de micro-organismos, de solos, é isso? Trazendo uma espécie de microecossistema para o banco genético, é isso? Isso. Isso, Evaristo, você está certíssimo. Então, para complementar o seu pensamento, eu vejo hoje essa conexão no futuro, né, no futuro próximo. Eu acho que nós estamos quase chegando lá. Eu queria que os bancos genéticos, né, eles fossem como uma Amazon, né, para os produtores e para os pesquisadores, ou seja, uma grande loja de varejo online, em que as pessoas vão lá e pescam o que elas querem ou para desenvolver seus produtos e continuar seu sistema de produção. Então, por exemplo, os produtores, os bancos genéticos são uma fonte inesgotável de variedades que não existem mais, que foram perdidas, né? E para os pesquisadores, elas podem ser essa fonte, né, de genética, né, para eles fazerem edição gênica, o CRISPR, etc. Ou seja, porque hoje a gente sabe que muito tempo é perdido, né, nesse tipo de pesquisa biotecnológica para gerar as plantas, os animais que têm os fenótipos para aquela característica que você quer melhorar. E isso já podia estar pronto nos bancos genéticos, né? Então já podia ser ter sêmen ou semente já com aquela característica específica, em que a pessoa vai lá em um embrião, pega o embrião com aquele gene específico e já começa o seu trabalho com edição gênica. Então esse é um ponto extremamente, assim, eu gosto muito dessa ideia, a gente tem trabalhado muito, muito para avançar isso. Em relação ao solo, é outro ponto visionário, assim, que eu acho que a gente tem muito chão pela frente e que poucos lugares no mundo estão fazendo isso e estão pensando nisso. Ou seja, hoje a gente tem um grande programa de solos, né, que é o PronaSolos, um programa nacional, uma Isso. política pública, né,
que vai durar aí pelos próximos 20, 30 anos, em que vão amostrar solos no Brasil inteiro. Então eu estava pensando, por que não a gente ter amostras vivas desse solo também e incorporar elas na nossa coleção? E o que seriam essas amostras vivas? É a amostra de solo em que a gente mantém os micro-organismos que estão lá vivos, de forma em que a gente pode retirar amostras deles, a gente pode identificar eles e no futuro a gente pode, com todo esse ferramental que já existe de geoprocessamento, de mapas, né, de sistema de produção, a gente pode chegar e fazer quase uma medicina personalizada, né? Em que você vai identificar os principais, para uma micro-região, você vai identificar, não, aqui tem aquele micro-organismo, daquela série de micro-organismos, então se a gente usar eles, a gente vai usar menos insumo A, B ou C. Então, otimizar o sistema de produção, eu acho que isso é a sustentabilidade, né? É a gente, a partir de uma iniciativa pública, de uma conservação, de uma atividade, você usa essa informação e compartilha ela com vários atores e com vários programas, de forma que um recurso seja multiplicado, assim, a escala exponencial. Então, eu acho que as aplicações, se a gente trabalhar com esse conceito de futuro, né, e uma base sólida, como você falou, estratégica, né, eu acho que essa é uma grande saída para a gente confirmar que o Brasil é um país sustentável. Samuel, nosso tempo acabou, esgotou. Quando a conversa é boa, ele passa rápido. E essa sua última fala foi uma mensagem excelente para a gente encerrar o nosso programa. Eu agradeço muito a sua participação, parabenizo os pesquisadores do Senagem, da Embrapa, todas as universidades que trabalham com essa riqueza tão importante como o ouro, quanto o minério, quanto o recurso hídrico, são os recursos genéticos da nossa agropecuária. Muito obrigado por participar aqui do nosso Brasil Verde e convido todos a estar conosco de novo a semana que vem, aqui, juntos, pela sustentabilidade da agropecuária brasileira.